pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor Barussi. E eu me chamo Felipe Magliarelli e no vídeo de hoje nós responderemos algumas perguntas referente a home office que foram feitas no Instagram do Papo de Advogado. Inclusive, para quem não segue, siga lá, é @papo.adv. Vou deixar o link na descrição também. Bom, então vamos começar com algumas dicas. Primeiramente, se você é um advogado autônomo, tem algum lugar ou trabalhava em algum lugar e agora está trabalhando em casa, primeira coisa que você tem que fazer, que eu recomendo, é converse com as pessoas que moram na sua casa para respeitar o seu espaço, né? É verdade, no momento difícil, que você estiver trabalhando, Fala, avisa, né, Roy? não chamar, não ficar chamando constantemente, não ligar uma música alta. Antes da reunião, por exemplo, eu tenho a reunião às 4 horas da tarde, deixe avisado, peça colaboração para ninguém ir até o local e falar, ô Felipe, isso acontece. Acontece muito. A gente vê como hoje em dia está tudo assim, a gente vê até em reportagem, ao vivo, assim, que às vezes acontece, não tem como. Não tem como. Uma rápida pesquisa aí de gafes, memes, já tem uma vasta coleção de promotor, advogado, juiz, um dormindo, outro conversando com outra pessoa. É novo para todo tudo mundo, muito né? Até se novo, acostumar, todo mundo entende também esses Com problemas. certeza. Outra dica que eu daria é se organize em um lugar específico da sua casa. Não fique mudando, uma hora eu vou trabalhar na sala, uma hora no quarto, uma hora na cozinha. Ajuda a deixar todos os documentos organizados, o seu local de trabalho. É meio que você monta um novo ambiente, um escritório para você dentro de casa, né? Então acho que essas coisas facilitam bastante. E não precisa também ter vergonha se estiver no meio de uma reunião, um cachorro começar a latir, barulho de furadeira, essas coisas, porque seu cliente entende nesse momento e está na mesma situação, provavelmente. Se tiver filhos pequenos, né? É complicado, né? Mas temos que nos adaptar com essa mudança aí, né? Sim. Acho que todo mundo está passando por isso, tem muita coisa a se aprender ainda. Sim, uma outra coisa é não fique de pijama, né? Porque parece que o dia não começa quando você não tira o pijama, fica de pijama o dia inteiro. Mas não precisa também colocar um terno, né? Pra ficar dentro do quarto de terno. Salto alto, né? A não ser que tenha alguma reunião, uma audiência, você coloca... É só a parte de cima. Só aí embaixo tá de bermuda e chinelo, né? Isso facilita. É importante se arrumar quando for atender o cliente, mas mas para peticionar, fazer alguma coisa que não seja envolvendo reunião, mais tranquilo, uma roupa normal, confortável. Sim, e se regre também em horários. Quem é autônomo não precisa se preocupar muito com o horário, né? Às vezes a pessoa, sei lá, dorme até um pouco mais tarde, mas fica trabalhando até mais tarde, ou tem alguma coisa para resolver durante o dia, pode sair e trabalhar um pouco depois. É que é complicado falar um pouco, trabalhe do horário X até o horário X quando você está em casa. Exato. Eu acho que você tem que só observar quando você tem algum compromisso marcado, como se, por exemplo, uma reunião. Você tem que ficar atento, cumprir o horário. Mas no demais, para você elaborar uma tese, uma petição, protocolar algo dentro do prazo, não importa se você está escrevendo aí no Word às 3, 5 horas da manhã ou às 10 horas da manhã. E outra, você pode fazer pause também, está fazendo uma petição complicada, para um pouco, toma um café. Respira, porque chega um determinado momento que não rende. Vai brincar com o cachorro. Né? Tem que fazer essas coisas. Né? Descontrair um pouco. Porque o ambiente, às vezes, dentro de casa, no começo é tudo muito legal, você fica confortável, até fica um pouco animado, mas no decorrer dos dias, que a rotina é sempre a mesma coisa, é algo muito maçante, você fica um pouco pilhado. Então, às vezes é bom dar uma relaxada, assiste um vídeo, conversa com algum amigo. Faz um exercício também, né? Nesse tempo o pessoal tá no YouTube, sem academia. Né? Nossa, é complicado. Mas sim, pessoal, é novo para todo mundo. Estamos nos adequando também a esse novo modo de trabalhar. E eu acho que a tendência de muitas empresas agora vai ser o home office também. Com certeza, muitas empresas... Quem já tem a plataforma, o sistema do escritório, da empresa
acertado para trabalhar de uma maneira digital, online, não sofreu muito, né? Agora, empresas que estão mais, como eu posso dizer, não tem uma estrutura digital, sofre mais um pouco, está sofrendo. Então, existem diversas empresas que eu já li notícia, conversei com alguns amigos, que grande parte dos funcionários ficarão no home office, até tem mesmo pós-pandemia. As empresas grandes vão manter os funcionários em home office e vão liberar os prédios que ela tinha alugado. É aquilo, né? O fluxo de caixa, muda todo o orçamento, você não gasta com... Por exemplo, nós aqui, nós diminuímos muito com alimentação, café, combustível, estacionamento. Tem esses detalhes que no final, no final do dia você soma ali, você vê que dá uma boa diferença. Né? Outra dica também, quando você está em casa você acaba se alimentando melhor do que quando está na rua. Mas verdade, né? É aquilo, se você for parar para fazer comida, parar para essas coisas já atrapalha um pouco, né? Então tem que ficar atento nisso, assim, você não tem um horário, mas coloque algumas coisas, algumas metas, uns horários. Então, é que tem que se controlar muito, né? Porque bate aquela ansiedade e começa a comer abre o armário lá, pega chocolate, café, já faz 2 litros. Então tem esses detalhes. Mas pessoal, muita gente pergunta para nós como estamos fazendo com atendimento com o cliente, como estamos lidando com isso. Como nós já comentamos, inclusive no vídeo, sobre algumas formas de trabalhar em escritório, home office, atendimento em lanchonetes, aquilo que nós comentamos, grande parte dos nossos clientes, a gente já tem esse contato por WhatsApp, Skype, e-mail. Então, são poucos os clientes que exigem vir até o escritório, fazer uma reunião. Hoje, com a correria do dia a dia, muita gente prefere, manda uma mensagem, preciso disso, o que significa isso. Mas tem os nichos também, que fazem questão de vir aqui e, assim, não tem contato com tecnologia. Geralmente pessoa mais idosa, que não tem facilidade. Quem lida com previdenciário vai entender esse ponto, né? Sim. Geralmente é a pessoa mais idosa, que não mexe muito em tecnologia, então você acaba tendo que conversar com a pessoa pessoalmente. Mas nesse período de pandemia a gente tem que aprender a se adaptar, tentar conversar com o cliente. Claro, sempre vai ter aquele que não tem jeito, não tem como convencer, melhor assim. Então tem que abrir algumas exceções. Uma coisa que eu notei também é que reunião por Skype ou qualquer outro aplicativo... Inclusive eu vou dar algumas dicas daqui a pouco. É curta, porque você não fica conversando, você vai direto ao assunto, acabou a reunião, pronto. Agora, quando vem aqui, o que a gente gosta, né? Que a gente fica conversando 2 horas. Aí toma um café, entra em outros assuntos. Às vezes toma um café num copo de uísque e vai indo embora, né? Tem isso também. O contato mais humano faz a diferença. Nós gostamos desse contato, mas... Já aproveitando, falando sobre as ferramentas, eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu também vou colocar o nome de algumas na descrição desse vídeo. Tem a plataforma Zoom, Skype, que já é muito conhecida e muito antiga. Tem a própria plataforma do Google. WhatsApp, inclusive, recentemente você consegue fazer uma videoconferência com até 8 pessoas. E nessa última semana saiu uma outra notícia que eles vão fazer uma atualização para fazer uma videoconferência com até 50 pessoas. Também depende muito do nicho. Tem pessoa física e pessoa jurídica. Geralmente pessoa física é aquele atendimento mais simples, por WhatsApp, 2, 3 pessoas no máximo. Então, não passa geralmente 2, 3. Agora uma PJ, às vezes você precisa de 10, 12 pessoas, depende muito do tamanho da empresa. Então tem essas diferenças. A empresa mesmo prefere utilizar o Zoom ou o Skype. Agora a pessoa física, o WhatsApp resolve de uma boa maneira, muito fácil. Sim, e outra, hoje em dia quem não tem WhatsApp, né? Então. Tem problemas assim com a internet às vezes, né? Sim. Mas com a facilidade, o cliente ali já tem o WhatsApp, você faz uma ligação para ele, ou seja por áudio ou vídeo.
Pessoal, agora falando sobre um outro assunto que foi perguntado de uma forma bem recorrente, sobre os prazos processuais. É algo que você tem que ficar muito atento, porque na realidade tá muito bagunçado ainda. Tá bagunçado, assim, processo físico aqui em São Paulo pelo menos ainda não voltou, vai tá voltar. Suspenso ainda. O processo eletrônico em São Paulo já retornou com os prazos. Então uma dica que eu posso dar para vocês é entre direto no site do tribunal, no CNJ, não fique olhando o Instagram, sites aleatórios, fontes não confiáveis, porque muitas das vezes você pode se prejudicar e prejudicar o seu cliente. Agora, uma outra pergunta, acho bem interessante, perguntaram, como o fórum está fechado, como eu tenho acesso aos processos, ainda mais urgentes, né? Então, assim, tivemos uma experiência, foi boa, né? Olhamos surpreendeu. Sim, olhamos no site do CNJ, tinha lá os e-mails de todas as varas da região. Você pesquisa por comarca, Sim. civil, criminal. Mandamos um e-mail, precisávamos nos habilitar em um processo um pouco urgente, criminal. Segredo de justiça. E mandamos e-mail com a procuração, com a nossa OAB, pedimos lá, informamos o processo. No outro dia estávamos cadastrados no processo, com acesso, foi super rápido, melhor até do que ter ido lá. Uma outra coisa, falando sobre o trâmite do processo, o andamento. Claro, existem algumas varas que são mais demoradas, mas no geral, o andamento, pelo menos nos processos e nas comarcas que nós temos processos ativos, está andando de uma maneira mais rápida. Bem mais rápido, né? Você protocola. A gente achou que ia ficar parado, tudo, mas está funcionando muito bem. Voltou. Pessoal, e voltando um pouco sobre o prazo, eu me esqueci de falar, lembrei agora, ficar atento aos feriados. Por exemplo, agora teve, pelo menos aqui em São Paulo, esse feriado de 11 de junho foi antecipado. Então saiu um comunicado no Tribunal de Justiça de São Paulo que no dia 11 e no dia 12 de junho o expediente foi normal. Então muita gente perdeu prazo de recurso, de contestação. Então é uma boa também você entrar sempre no site do TJ, pelo menos do seu estado, e ler os comunicados, porque fala sobre suspensão de prazo, expedientes, e muitas das vezes você se perde nesse detalhe. Para quem tem sistema, né, que fica esperando o sistema avisar o automático, dia do prazo automático, fica atento a isso, porque pelo menos aqui em São Paulo adiantaram alguns feriados. Verdade. E outra pergunta que foi bastante recorrente, sobre audiências. Como está sendo? Então, pessoal, é algo relativamente novo ainda. A gente observou na prática algumas diferenças entre áreas civil, trabalhista, juizado especial, vara criminal, vara civil comum. Então, algumas varas suspenderam a audiência que já estava marcada. Outras varas estão perguntando se a parte concorda em fazer uma videoconferência, audiência por videoconferência. A trabalhista tem muita audiência. Eu acho que a maioria é audiência trabalhista normal, assim, por videoconferência, então tem que ficar atento quem tem bastante processo trabalhista. É que depende muito do caso também, né? Casos que dá para fazer o julgamento antecipado, numa boa, já dá uma boa acelerada no processo. Sim. Claro, se você não quiser requerer a audiência, você consegue antecipar uma boa parte, uns meses, né? Bem mais rápido. E sobre a plataforma, a própria vara às vezes indicam, né? Quais que vão ser a plataforma, como que você entra, a senha, tudo. No despacho geralmente eles colocam link, se é uma plataforma conveniada com o CNJ. Costuma ser bem fácil, tranquilo de usar, não tem segredo. Tem só aqueles detalhes, né? Você tem que acertar, por exemplo, com o seu cliente, se ele consegue acessar da casa dele, ou se tem que marcar para você encontrar ele e fazer uma base para fazer a videoconferência. Aí tem que deixar tudo acertado. Então é isso, pessoal. Essas foram as dicas. Só para finalizar, eu recomendo que você formalize tudo por e-mail, deixe todas as conversas no WhatsApp salva ou algum outro aplicativo que você utilizar,
para não ter nenhum tipo de problema. Outra coisa, procuração, às vezes por conta da celeridade, você mande por e-mail, peça para o cliente devolver digitalizado, posteriormente peça para enviar via correios ou motoboy, ou na próxima reunião você faz a coleta. Então essas foram as dicas. Agora nós retornaremos com os vídeos, por conta desse caos todo nós demos uma pausa. Vamos fazer conteúdos novos também, dicas, se alguém tiver algum interesse de conteúdo, alguma sugestão. Nós iniciaremos com um novo quadro no canal, que vai ser drops de conteúdo mais técnico. Sim, né? Sim, mas também continuaremos com o bate-papo. Né? E caso tenham alguma sugestão também sobre, preciso saber de tal conteúdo, vou fazer uma prova, precisava saber disso. E na medida do possível nós vamos tentar atender a todos, né, que têm dúvidas, essas coisas. Vocês podem deixar nos comentários do YouTube ou mandar na DM do próprio Instagram, certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Para quem quiser seguir nós nas redes sociais, o meu Instagram é @FelipeMagliarelli. O meu é @Victor Barussi. Também tem o do canal, que é @papo.adv. E até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.